Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 31ª edição da 5ª temporada do programa OAB-TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho imensa satisfação de receber aqui o Dr. Alberto Almeida, conhecidíssimo advogado aqui de Marília, que eu convidei para que viesse aqui dar a sua opinião, sempre abalizada, sobre um questionamento que me foi feito pelo meio do nosso telefone que aparece aí embaixo. E se você, querido telespectador, tiver intenção, que tiver alguma dúvida, por favor, telefone para a gente, que com certeza nós, num próximo programa, estaremos trazendo aqui alguém que tenha a capacidade de explicitar a sua dúvida, de sanear a sua dúvida. Primeiramente, eu queria imensa satisfação de recebê-lo aqui, doutor. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar aos seus telespectadores e a todos os nossos colegas advogados em particular. Bom, o assunto que foi a temática que nós vamos tratar aqui é que, recentemente, por conta da Lava Jato, essa operação, e da posição que os advogados sempre têm, que é de defesa dos seus constituídos, né? Quanto à dúvida, por que o advogado faz isso? Por que o advogado fica salvando criminosos? Recentemente eu fiz um júri difícil aí também, tem sempre o questionamento que se aquela pessoa que cometeu o crime, porque era réu confesso, ela merece uma defesa, por que a gente se esforça tanto para defender os direitos dos réus, que são a razão do trabalho. Doutor, primeiramente, eu queria que o senhor desse uma explicitada, uma geral mesmo, no direito de defesa que todo cidadão tem. Pois bem, o Estado de Direito assegura aos cidadãos a ampla defesa e o direito ao contraditório. Em palavras simples, é o direito daquele que se vê acusado, que se vê processado, a que regras sejam cumpridas, sejam obedecidas, para que afinal ele venha a ser julgado, eventualmente condenado ou absolvido, mas fundamentalmente que o processo se desenvolva sob a orientação ou a presidência de um juiz habilitado, legítimo, e que o desfecho desse processo, dessa acusação, após a tramitação, a discussão das provas e a apresentação das provas que porventura o indiciado ou o acusado tenha, que ele tenha amplitude no fazê-lo, em demonstrar as suas razões, os seus argumentos, e que ao desfecho final, tanto a absolvição quanto a condenação, que são as conclusões naturais de uma sentença, uma decisão judicial, e que isso tudo seja observado. Agora, o que ocorre verdadeiramente é que há momentos que a sociedade acaba como que coisificando o réu. O que seria isso? Seria algo como deixar de tratar o réu como uma pessoa titular de direitos, ainda que réu. Nós temos um direito fundamental e um princípio, que é o princípio da inocência, a presunção de inocência. Então, até que se tenha uma sentença condenatória, que é fruto do desenvolvimento regular de um processo, onde se desenvolverá a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, onde o réu estará devidamente defendido, seja por advogado constituído, seja por defensor público, não é? Ele, até o desenvolvimento final, até o trânsito final dessa decisão, ele precisa ter observado os seus direitos. Então, é comum que nesses momentos de tumulto, como o que vivemos agora, que todo mundo tem opinião acerca de operações da Polícia Federal e processos apurando fatos de corrupção, o que ocorre é que, normalmente, as pessoas tendem a concluir que a sentença, ou seja, o desfecho dessas apurações, sejam sempre condenatórias.
O homem preparado, o estudioso do direito, sabe muito bem que o desfecho de um processo, de uma acusação, da apuração de uma denúncia, o desfecho pode ser tanto uma condenação quanto uma absolvição. O que ocorre é que o homem comum, levado, às vezes instigados por uma imprensa descomprometida, acaba se sujeitando a concluir que só existe um desfecho para uma sentença, qual seja o de condenação. Não, não é verdade. A condenação pode ser um desfecho da apuração de um processo penal, de uma acusação, de uma denúncia, mas não necessariamente. A absolvição é uma consequência também de um regular processo, apuração de denúncias, e, óbvio, pode ser o desfecho final. Bom, mas fazendo uma parte aqui, porque o que tem se destacado, principalmente nas conversas com outros advogados, e é surpreendente para mim também isso, é que existe uma elevação, uma visão do juiz lá da causa como alguém nobre que está fazendo alguma coisa diferente, e por conta de notícias da imprensa nós ficamos sabendo que os advogados, e isso é natural para advogado da área criminalista, estão revoltados, porque muitas vezes as atitudes dos juízes não estão assim na visão dos advogados, dos réus dessa ação aí. O juiz está sendo de alguma maneira impiedoso, está sendo arbitrário, inclusive estão se questionando essas delações premiadas, inclusive ainda o nosso antigo presidente, o Durso, da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, ele está pedindo patrocínio no Congresso ao deputado Arnaldo Faria de Sá de que entre com um projeto de lei que impeça as delações premiadas de réus presos. Como o senhor vê a movimentação, vamos segmentar essa pergunta, como o senhor vê a movimentação do juiz da causa, primeiramente, doutor? Então, nós temos questões consagradas no direito, né, que nos são muito caras. Uma delas é que o juiz só fala no processo. Ultimamente, nós temos visto juízes midiáticos, né? É difícil não dizer do juiz federal de Curitiba, do Paraná, que está na dianteira dessa operação de apuração de corrupção envolvendo recursos da Petrobras. O que se condena são os excessos, não é? O juiz tem a obrigação de ser imparcial, e o que se vê em algumas situações é que os vazamentos seletivos, né, vaza-se depoimentos, todo o processo tramita em segredo de justiça, em sigilo processual, e de repente uma parte da imprensa tem acesso a depoimentos que colocam as pessoas em uma dificuldade muito séria. Um pré-julgamento. Acaba criando um pré-julgamento, porque só se ouve o que foi apurado, por exemplo, pela polícia. E aí isso cria um problema para os defensores. Porque eles não têm nem acesso ao inquérito, né, doutor? A verdade é que o acesso eu acredito até que seja plenamente possível. O que ocorre é que o advogado ele tem que observar o sigilo que está decretado. Agora, todo mundo percebe que há um vazamento seletivo. Algumas pessoas, né, têm informações apuradas durante as investigações e que estão sendo vazadas, estão sendo noticiadas na imprensa. Isso é muito ruim, porque, primeiro, que desprestigia, porque o homem comum costuma dizer, né, para uns a vaca morre, para outros o boi dá cria. Então é isso, se há sigilo, esse sigilo deve acobertar toda a apuração e até que a autoridade judicial venha a cancelá-lo ou então suspender esse sigilo. Os profissionais de direito têm enfrentado esse tipo de problema porque não só vaza-se essas informações de uma forma seletiva, como também cria-se perante a opinião pública uma conclusão precipitada, uma condenação que ainda não existe.
Isso certamente vai influenciar o julgamento da demanda, no caso da ação penal. O que nós temos visto é uma preocupação do judiciário, especificamente nesse caso, de dar satisfação à sociedade através de coletivas, entrevistas aos órgãos de imprensa, coisa que, sinceramente, se fosse o caso, seria preferível que se fizesse ao final, ao desfecho final. As apurações devem ficar restritas aos autos e que, por decisão do próprio juiz ou por questões plenamente cabíveis, estão tramitando em sigilo, pelo menos grande parte disso, como dissemos, vazamentos e tudo mais. Esses dias atrás nós tivemos notícia de que o procurador responsável por essa operação de apuração dos desvios de recursos da Petrobras, ele teria comparecido a uma igreja e lá dito que Deus está a favor da apuração da corrupção. Ora, não é só Deus que está a favor da apuração da corrupção. Acho que todo homem decente, né, esteja preocupado, né, em sanar isso, que, aliás, um verdadeiro câncer, como já foi dito, para usar a expressão já muito usada, né, a corrupção é um câncer em fase de metástase, né? Nós temos aí em todos os cantos. Inclusive, nós tivemos um exemplo aqui em Marília, lembra-se quando policiais federais foram investigados e muitos deles condenados em uma outra chamada Operação Oeste aqui em Marília? Eram policiais federais, pessoas que pertenciam à instituição respeitável que é a Polícia Federal, necessária, imprescindível à nossa sociedade, mas se desviaram do caminho e hoje se sabe que eram pessoas que estavam praticando maus feitos aqui na nossa cidade e região. Mas, enfim, o que isso quer dizer é que a polícia tem sim todo o dever de apurar, tem as suas atribuições legais e precisa apurar. Agora, como tudo, sejam os advogados, sejam os procuradores, os membros do Ministério Público e mesmo os julgadores, devem se abster de praticar abusos. Por exemplo, se vê muito a Polícia Federal prender empresários, alguns deles os maiores, tidos como os maiores empresários do país. E o que a gente vê nas fotografias e nas imagens de televisão são policiais armados com fuzis, quer dizer, com armas pesadas, armas que presumem uma defesa imprescindível de risco de violência iminente, uma violência que não se justifica. Isso passa para a opinião pública que se está diante de pessoas de alta periculosidade. E nós sabemos que se trata de pessoas com um domicílio conhecido, pessoas que até prova em contrário estão sendo acusadas, sim, inclusive estão sendo presas, mas uma razão nenhuma para o porte daquelas armas, uma coisa assustadora. Se fosse o caso, a Polícia Federal iria de tanque de guerra, né? um veículo blindado, qualquer coisa assim. Mas quando nós sabemos que ninguém sofreu nada, então esse tipo de coisa, esses excessos e que vão surgindo, e também de alguns profissionais, né? Veja você, nós temos hoje um problema com aquela colega advogada, a doutora Cata Preta, que parece que estaria se mudando, deixou os casos dos clientes dela de delação e está se mudando, renunciou aos mandatos e está se mudando para Miami. Óbvio, ela pode fazer isso, é uma pessoa livre, o direito de ir e vir também lhe é assegurado. E a circunstância de haver sido advogada de réus delatores não a impede de ir e vir, não, isso não é o caso. Mas, como tudo está nos dias atuais, não se passa meio-dia sem que se veja uma notícia, um vazamento, mais alguém. Veja, as pessoas envolvidas, pessoas investigadas, nós temos o presidente da Câmara, o presidente da Câmara Federal investigado, o deputado Eduardo Cunha. O presidente do Senado. O presidente do Senado sendo investigado. Quer dizer, não se passa um instante, seja um WhatsApp, seja um Facebook, sejam as redes sociais a todo momento. E tem mais.
os excessos praticados por aqueles que não toleram a divergência, que é isso que está acontecendo. As pessoas não aceitam que haja divergência, que haja opinião divergente. Não, a própria atuação do advogado no sentido de requerer os direitos do cliente são colocadas nos jornais como se fosse assim algo errado, o advogado não é ético, o advogado está do lado do cliente, está fazendo tudo para defender o cliente. Existe uma confusão em função da aspiração de termos punidos que aparece superar o Estado de Direito, não, doutor? Democrático. Então, há um senso de que, veja você, nossa sociedade, como disse anteriormente, há uma preocupação de que o desfecho final de um processo crime seja uma condenação. Ora, a sociedade tem que aguardar com tranquilidade, confiar nas instituições e aguardar com tranquilidade a prolação de uma decisão final. Vejam todos, nós temos situações, aqui em Marília, por exemplo, nós tivemos um caso, um tempo atrás, um linchamento. Me parece, inclusive, a vítima desse linchamento era uma pessoa deficiente, parece que era cadeirante. Bom, a população, como se sabe nesses casos, agiu junguianamente. Pela personalidade do grupo. E tiraram a vida dessa pessoa. Bom, dada a perspicácia ao trabalho profícuo exercido pela autoridade policial, o delegado Dr. Wellington, se não me engano, e sinceramente, poucas vezes eu vi um trabalho tão bem feito, me parece que ao final chegou-se à conclusão de que ele era inocente, que havia um conluio por trás dessa... De traficantes Exato, por conta disso, que levou a população a praticar o ato, tirar a vida daquela pessoa. Então, vejam vocês, todo cidadão tem que pedir, tem que querer a observância de princípios, a observância do princípio da ampla defesa, a observância do princípio ao contraditório, a observância dos princípios que assegure a cada um de nós a presunção de inocência. Por quê? Porque só observando os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vigente, pela Constituição do país, é que nós vamos poder caminhar, viver pacificamente e tranquilamente. Não há outro modo de se fazer as coisas. Agora, os excessos da população com relação a cobrar uma eficiência, isso vem por conta de muito tempo que já se habituou, o povo, o homem comum já se habituou a dizer, quem tem dinheiro não vai preso, assim como os fatos dizem por si só, o grande número de jovens mortos em nosso país, que são de origem humilde, pobres, e normalmente são negros, e isso é uma realidade, isso as pessoas não enfatizam, e é uma verdade. Agora, dizer também, por outro lado, que ninguém vai preso, não é uma verdade. O Brasil possui hoje, se não me engano, acho que a 4ª população carcerária do mundo. Olha, quem tem a 4ª população carcerária do mundo não pode dizer, não pode afirmar que ninguém vai preso. Então, só algumas afirmações descabidas, malévolas, que não tem outra intenção a não ser achincalhar, diminuir a nossa sociedade, porque, sinceramente, não tem respaldo na verdade, na realidade dos fatos. Somente isso pode nortear alguém em falar coisas desse tipo. Como, por exemplo, a questão dos menores. Tempos atrás ouvimos, parece um magistrado, dizer que o grande problema da nossa sociedade está no menor. A operação de apuração de desvios de recursos da Petrobras deixa assente que o problema não está com o menor, ao contrário, está com o maior. O problema da FIFA também, ao que parece, o senhor Marins, que está lá detido na Suíça por enquanto. É umas 8 vezes maior. Então, tem mais de 80 anos. Então, o problema não está com o menor. E, aliás, se tivermos que prender os menores, como alguns querem, vendo nisso uma solução do problema social, que passa pela desigualdade, que é muito grande no nosso país, mas eu acho que prender menores devia ser assim, uma lei que prenda menores na escola.
menores que tenham alimentação, que passem das 8 da manhã às 8 da noite na escola, que tenham um tempo para brincar, para se divertir, para se relacionar com os seus colegas, que tenham um local para poder se instruir e para serem pessoas melhores. Aí sim. Agora, uma política carcerária medieval, reconhecida por todo mundo, né? As condições que não recuperam ninguém. Aquele que está lá na Itália não veio para o Brasil porque diz que as condições das prisões brasileiras são péssimas, são inumanas. Não, e o pior é que é reconhecido pelo Estado italiano essas condições. Isso é verdade mesmo. Bom, mas voltando aqui no assunto, nós estamos tendo, o que chama a atenção, mais que tudo, é a atuação, não é nem dos procuradores, o procurador só apareceu no final lá, ou no começo, para explicitar, mas o juiz da causa, ele está o tempo inteiro na televisão e dando opiniões, quando não é opiniões, ele está lá no Congresso e tal, e a atuação dele não é uma atuação, principalmente pelo que a gente está acostumado, não é uma atuação normal de juiz, porque ele faz às vezes do que lá na França é chamado do juizado de instrução. Ele tem uma postura muito parecida com a do Ministério Público, parece que ele já, vamos dizer, não estou dizendo que ele é parcial nem nada, mas parece que ele já tem lado, não parece, doutor? Que ele já está com a condenação pronta na cabeça dele, não é assim? Quando ele dá entrevistas, né, e diz que é preciso acabar com a corrupção, fica subentendido, isso é um fato, é uma verdade, mas fica subentendido porque a condição dele não é de uma pessoa comum. É preciso lembrar que ele tem legitimidade, ele é um magistrado e ele tem que observar essa qualidade de imparcial. Então fica difícil a sociedade assistir a um magistrado, ele dizendo coisas do tipo, olha, nós precisamos acabar com a corrupção. É óbvio que precisamos, mas quando ele, que vai julgar esses casos, diz que precisa acabar, ele deixa subentender a conclusão, né, do homem comum, ele deixa a entender que é preciso condenar. Olha, primeiro apurar, depois condenar. Isso, efetivamente, se as provas dos autos resultarem nesses fatos. Agora... Facilita, inclusive, a defesa, porque ele pode ser questionado com relação a esse pré-julgamento que ele está manifestando em vários jornais, inclusive em mídias onde filme, gravação dele. Ele está, de alguma maneira, facilitando também a defesa, porque pode ser argumentado que ele não deu todas as chances, não deu todo o contraditório aos acusados, não é verdade, doutor? Ademais disso, doutor, é preciso lembrar que o juiz em questão, doutor Sérgio Moro, ele foi o mesmo juiz de alguns casos tão polêmicos quanto esse no passado. O do Banestado, exatamente, envolvendo inclusive um dos famosos delatores aí, que é o meu xará lá, o Alberto Youssef. O que aconteceu, se nós olharmos a história desse caso? Ele foi delator, foi beneficiado, né, por ter sido delator. Hoje está mais do que evidente que ele deve ter saído bem melhor do que se imaginava, porque o compromisso de não voltar a delinquir, pelo menos na mesma área em que ele atuava, ele não cumpriu, e novamente ele está sendo privilegiado com a delação e de um modo que certamente será questionado no âmbito de uma esfera superior. Mas, enfim, o que se tem é que casos tumultuados, casos de grande fervura perante a sociedade, às vezes desaguam em nada. Por exemplo, nós tivemos também a chamada Operação Castelo de Areia, né? A famosa Operação Castelo de Areia. Como é que não era Pantoja? Pantoja era outra. Nós tivemos também o outro caso, que era o caso da Operação Satyagraha. Então, são casos que, se o homem comum tivesse acesso aos autos, lesse os depoimentos, os termos da denúncia, fiquem se indagando como é que isso chegou a esse desfecho, ao nada. Como chegou ao nada? Qual foi a conclusão que arquivou esses casos? Foram os excessos, foram o desrespeito aos princípios, a direitos
né, fundamentais que levaram ao quê? A decretação de nulidade das provas coletadas. Os telespectadores devem se lembrar, porque é uma coisa pouco comum, o helicóptero de um senador da República foi apanhado com uma carga de 450 quilos de cocaína. Pois bem, o telespectador sabe que, nesse caso, ninguém foi condenado por conta de que chegou-se à conclusão de que as provas coletadas para se fazer o flagrante foram provas que feriram o direito fundamental dos indiciados, dos acusados? Pois é, poderia chegar a uma situação, caso o absurdo tivesse limite, mas o caso de se colocar à disposição do proprietário dos 450 quilos de cocaína, porque ninguém foi condenado, como se não houvesse crime. Devolver para ele. Não devolver, porque não houve crime, mas houve crime. O que aconteceu foi que o desfecho disso, a apuração disso, alguém atropelou a lei, alguém descumpriu princípios elementares que são caros à sociedade. E por conta disso, o judiciário não teve outra alternativa que não dizer, concluindo, que não há como processar essas pessoas. Por quê? Porque a lei não foi respeitada. As provas recolhidas são ilegais. Agora, a pergunta que se faz é elementar é: quem apurou isso? Quem foi o responsável pela produção de provas que levaram à absolvição dessas pessoas? Ora, é preciso lembrar que por quantos quilos tinha aquele brasileiro que foi fuzilado na Indonésia, se não me engano? Que cabia numa prancha de surf. Pois é. Eu imagino o que se devia fazer com alguém com 450 quilos. Óbvio, o excesso, o argumento é excessivo. Mas vejam, senhores. Então, tudo isso se desenvolve no calor, né, da repercussão, um oba-oba medonho, como se não houvesse necessidade de estudos, como se não houvesse necessidade de conhecimento, de uma experiência, como se não houvesse responsabilidade. Então nós temos uma investigação seríssima cujo desfecho é a apuração de um helicóptero de propriedade de um senador da República, pilotado por um funcionário, por um piloto funcionário dele, e apura que eles estavam transportando 450 quilos de cocaína e não há consequência alguma. Então, vejam os senhores... Por erro da autoridade coatora. Quem apurou isso atropelou direitos. Ou até deu chances, certo, de ter uma defesa posterior muito boa. Quero crer que não. Vamos pegar o cara aí, vamos fazer de um jeito em que no final, sabe, saia limpo, mas a gente aparece na televisão. Tipo assim. Então é preciso ter calma, tranquilidade, deixar os profissionais do direito trabalhar, e a conclusão de que os advogados atrapalham e tal, isso aí, felizmente, não é um senso comum, não é geral. Isso aí são alguns mal intencionados, né, com intenção malévolas, de realmente deturpar o trabalho profissional. Porque, inclusive, é preciso lembrar uma coisa: o advogado não fala em nome próprio. O advogado defende pessoas, defende interesses de terceiros, dos seus constituintes. Então, a atuação profissional, ela tem regras estabelecidas. O advogado tem que ser ético, tem que atuar dentro de uma ética rígida, não é? E que quando não sabe se comportar como tal, ou seja, dentro da ética, dentro da disciplina regrada, o que ele acaba respondendo por isso. E acaba respondendo perante não só o órgão de classe, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil, como também judicialmente. Como associação para o crime. Imagina. Agora, veja, nós falávamos ainda há pouco o caso daquela advogada Cata Preta, que teria supostamente, parece que ela se especializou em acompanhamento de indiciados para auxiliá-los na delação, no processo de delação premiada. O que se ouve falar não é que ela fez mal feito, que ela negligenciou, coisa assim. As conversas estão atreladas, por exemplo, aos ganhos dela como profissional. Que ela ganhou 5 bilhões. Seja lá quanto for, é uma profissional
E até onde se sabe, não é ilegal cobrar-se pelo trabalho. Agora, a eventual suspeita de que isso seja fruto de ilícito ou coisa que o valha, isso tem que ser muito bem provado, isso tem que ser substancioso, não se pode levantar falso dessa maneira, né, perante um profissional, né, denegri-lo, colocar isso nas mídias, colocar isso como coisa certa, como uma verdade absoluta, quando na verdade não é. Não é? E o argumento de que ela deva ser ouvida, na CPI. Mas, quer dizer, ninguém fala do presidente da Câmara, ninguém quer ouvir o presidente da Câmara, ou seja, se não me engano, acho que já até foi ouvido, mas o presidente do Senado, ninguém fala, há uma piada aí de que estariam sendo cobrados valores a título de contribuição religiosa por conta desses 5 milhões ou 4 milhões e meio que ele teria recebido. Quer dizer, até isso ele se vê sujeito. Quer dizer, era parte de Deus. Provavelmente. Mas eu quero crer que a ideia, né, seja de prestigiar a observância de princípios, não é? E que haja um tratamento paritário, né? Que não haja uma escolha de quem deva ser exposto, quais fatos devam ser apurados. Todos os fatos, todos os malfeitos devem ser apurados e com a tranquilidade, com a observância das regras existentes, não é? E que são caras à sociedade. São regras que levam-se muito tempo para se consolidar, para se conseguir a observância. Veja, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, foi obrigado a determinar a autoridade policial e não sei se também os procuradores que observassem o sigilo ou o resguardo aos escritórios de advocacia. Vejam, isso decorre da lei, isso está na lei. E alguém estava descumprindo isso. Não, o caso é que estavam entrando em escritórios de advogado, apreendendo documentos, o que é ao arrepio da lei, e inclusive apreendendo documentos de outros casos também. Exato, a informação é essa, de que casos que não tinham relação com, documentos que não tinham relação com os fatos apurados, né? Então, veja, é preciso muita calma, é preciso tranquilidade, é preciso, antes de tudo, saber que a defesa é um direito de todos, não é direito só daqueles que estão hoje sendo acusados, é direito de toda a sociedade, precisa preservar isso, né? E assim, ter para si que o desfecho de um processo crime é uma sentença condenatória, uma sentença ou uma sentença absolutória, de conformidade com a regular tramitação e apuração dos fatos. E não é porque a pessoa está sendo investigada que ela é culpada, sabe? Ela está sendo investigada, tem o devido processo legal. Na parte de investigação ainda é um inquérito, quando os advogados podem ter até acesso a algum outro documento se ele for simpático com o delegado, porque o delegado pode fazer o que quiser no inquérito policial. Bom, mas passaram-se meia hora, 30 minutos e eu nem vi. A conversa com o doutor é sempre muito enriquecedora e dá a nós a chance de aprendermos um pouco. Eu queria já pedir para o doutor as suas despedidas, porque nós já estamos passando do tempo, porque eu nem vi passar, doutor. Foi um prazer recebê-lo aqui, mas, por favor, despeça-se do nosso pequeno e seleto público, doutor. Ok. Bom, doutor, como disse inicialmente, é um prazer estar aqui com o senhor e atender a vossa convocação, o vosso convite. E desta feita para falar de um assunto que nos preocupa muito, né? Estamos aí todos bastante preocupados com os rumos de alguns acontecimentos. E o que nós esperamos é que a sociedade tente, não se deixe levar pelo efeito manada, e que procure se instruir, procure saber, procure aguardar, tenha a tranquilidade de aguardar os desfechos que certamente o judiciário vai propiciar aos casos. E sem linchamentos, né? Porque não se trata de ser egoísta, não se trata de rebaixar ninguém à condição de réu,
mas os princípios que não forem cumpridos ou forem ofendidos é uma ofensa a todos, não só aos réus. E é preciso ter isso em mente, é preciso ter a tranquilidade para que as coisas sejam feitas da forma correta, tá bem? Bom, um abraço a todos, grato pela atenção que possam ter dispensado e ao senhor grato pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma. Um abraço a todos. Sempre contribui, doutor, é sempre um prazer imenso receber a sua opinião abalizada aqui. E quando surgiu tudo isso, veio na minha cabeça a primeira pessoa, porque pela história de combatente do direito que o senhor tem pelos seus clientes e o respeito que tem de todos nós. Bom, eu queria me despedir, mas não sem antes lembrar dos nossos amigos, a HB Imóveis e o Alto Posto Universitário, que estão sempre conosco aqui, trazendo, levando até vocês, telespectadores, a opinião de algum assunto do direito. Você, querido telespectador, que tem uma dúvida, como foi o caso, queria até mandar um abraço para o seu Silvio Mazzali, grande telespectador que eu faço questão de saudar, porque sempre está comentando o programa. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês e me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.